Oi gente, tudo bem com vocês? Não repara na cara lavada e na bagunça, porque eu sentei aqui sem preparo nenhum, mas porque eu tava respondendo uma pergunta no meu Instagram, tava conversando com uma pessoa, né, no meu Instagram, e eu falei, quer saber, eu acho que esse assunto vale um vídeo pro YouTube. O que era o assunto? Vira e mexe eu ainda recebo perguntas do tipo, ai Tuca, como eu faço para emigrar para o Canadá hoje, né? Quais são as melhores opções hoje? Como tá o processo de imigração? Por que você não fala mais sobre isso no seu canal do YouTube? Né? Fale mais sobre imigração, como tá a situação atual para mudar para o Canadá, etc. E assim, gente, a resposta para essa pergunta é muito simples. Por que eu não falo mais sobre isso? Acho que tem 3 pontos. O primeiro e principal, e mais óbvio, é que eu não falo mais sobre processos de imigração para o Canadá ou como conseguir imigrar para o Canadá hoje em dia, porque eu não sei essa resposta. Eu não sei como imigrar para o Canadá hoje em dia. E eu digo isso assim, com todo o carinho e responsabilidade do mundo. Ainda bem que eu não estou fazendo vídeos sobre uma coisa que eu não sei mais. Eu fiz o meu processo de imigração há 7 anos atrás. Agora, em agosto, a gente fez 6 anos morando aqui no Canadá, desde que a gente chegou como residentes permanentes. E desde que a gente começou esse processo, faz 7 anos e meio. Então, assim, tudo mudou desde então. Muita coisa mudou. O processo que eu fiz, né, do Express Entry, as pontuações que eram necessárias na época versus o que é necessário hoje, a quantidade de pessoas, né, que está conseguindo imigrar por esse processo, tudo mudou completamente. A realidade do Canadá mudou completamente. Chegar aqui como imigrante hoje em dia é um cenário, assim, não tem como comparar com o que a gente passou, com como as coisas eram quando a gente mudou pra cá. Então, eu não acho responsável e legal da minha parte falar pra vocês como é imigrar pro Canadá hoje em dia, porque eu não sei, eu não tô passando por isso hoje em dia, né, na situação atual. Então, esse é o principal motivo. Um segundo motivo e também bem importante é essa questão da realidade atual do imigrante, né? Quando a gente mudou pra cá, e eu até penso assim, juro, às vezes eu olho meus vídeos antigos, porque se vocês quiserem, né, colocar aqui nas playlists, tem muito vídeo, né, que eu já falei sobre os processos de imigração, muito vídeo no comecinho da nossa vida aqui, que eu falava como era o dia a dia, o preço das coisas e tal, e às vezes eu fico pensando, cara, eu preciso deletar esses vídeos, porque a internet, ela é muito boa no sentido da gente conseguir muita informação, né, sobre tudo, mas tem muita gente que assiste os meus vídeos antigos e não toma esse cuidado de entender e perceber que é um vídeo de 6 anos atrás, de 5 anos atrás. E isso me preocupa, porque eu sempre fui muito responsável com as coisas que eu trazia aqui pra internet, sabe? Eu nunca fiz vídeo vendendo uma ideia de um Canadá perfeito, de uma vida perfeita, mas quem assistir, né, os meus vídeos antigos vai ouvir coisas do tipo, imagina, você chega aqui, né, tendo visto de trabalho, estando aqui de forma legal, imagina, você chega aqui e você consegue um trabalho em qualquer lugar e você se sustenta. E isso, assim, não podia estar mais longe da realidade atual. E eu espero muito que, né, pessoas que estão pesquisando sobre imigração hoje em dia, em 2025, não percam esse detalhe muito importante, né, de que nesses meus vídeos antigos a realidade do país era outra, a realidade de imigrar pra cá era outra. Hoje em dia, realmente assim, tá tudo mais difícil quando o assunto é imigrar pro Canadá, tudo. Os processos, a parte burocrática, as opções, né, de processos de imigração oficiais estão muito mais difíceis, vir pra cá com uma proposta de emprego tá muito mais difícil, já estando aqui com visto, então assim, deu tudo certo, consegui chegar, tá muito mais difícil o começo da vida aqui, porque sim, porque falta emprego, porque aluguel tá caro, porque custo de vida no geral tá caro, porque o país tá mais em crise, né? Quando eu emigrei pra cá 6 anos atrás, o Canadá tava maravilhoso, tava numa fase muito boa, eles eram realmente muito abertos a imigrantes, tinha muita opção de emprego, realmente assim, pra todo mundo que migrou junto comigo na mesma época,
não existia isso que a gente ouve hoje em dia, de falar, nossa, faz 3, 4 meses que eu tô procurando emprego e eu não consigo nada. Não existia, gente. Alguma coisa você conseguia e realmente conseguia em, assim, 15 dias você tava trabalhando. Numa loja, num café, pintando parede, na construção, não importa, você tava trabalhando. E hoje em dia realmente tá muito mais difícil. Eu ouço muitos relatos online, na internet, né, de pessoas falando o quê? Falando, nossa, não acredite no que esses youtubers e pessoas que vendem uma vida boa no Canadá, falando que chegando aqui as coisas são fáceis e tal. E realmente, não acredite, porque existem essas pessoas até hoje, né? Tem canais, tem pessoas que ganham dinheiro quando as pessoas vêm para o Canadá, né? Seja por vender curso, por vender intercâmbio, por ter parceria, enfim, com consultorias, etc. Então, assim, essas pessoas têm algo a ganhar, né? Quando elas fazem uma propaganda só positiva do Canadá. Nunca foi meu caso. Eu nunca fiz nenhuma parceria com nenhuma empresa que traz pessoas para o Canadá, até porque, né, para quem realmente me conhece aqui desde a época que eu imigrei, o que eu sempre falei nos meus vídeos foi: dá para fazer o processo sozinho, dá para pesquisar sozinho, né? Não precisa gastar com essas empresas. Tipo, foca, concentra, né? Tipo, fiz os vídeos ajudando a entender os detalhes do que era necessário para os processos, para vocês conseguirem fazer isso sozinho e guardar, né, dinheiro, ao invés de usar empresas, tal. Então, já recebi muita proposta de fazer parceria com empresa de intercâmbio, de consultoria de imigração, de turismo, de tudo, para vender o Canadá para vocês. Eu nunca aceitei, porque isso ia completamente contra tudo que eu falava, né? Para mim nunca fez sentido. Mas assim, realmente não tá fácil hoje em dia. Não tá fácil. Então assim, não tá fácil conseguir vir, e depois que chega também não tá fácil. Então eu sinceramente não me sinto confortável fazendo vídeos, tipo assim, que de alguma forma incentivem vocês a tentarem a imigração agora. Por que não? Porque eu acho que realmente tá difícil. Se vocês me perguntarem na lata, ainda vale a pena emigrar? É a minha resposta de sempre. Tipo, pra mim, pra minha vida, pra minha carreira, pras minhas escolhas, pra nossa família, eu acho que vale a pena morar aqui hoje em dia. Mas, porque a gente tá super estabilizado hoje em dia, entendeu? Não tem como eu te responder, tipo assim, mas você imigraria hoje? Não sei, provavelmente eu não ia conseguir. Tipo, né, o nosso processo de imigração do Express Entry, vindo como residentes permanentes, se a gente estivesse no Brasil agora, tentando aplicar para vir, a gente não viria, porque a nossa nota de corte da época, de 7 anos atrás, não chega nem perto da nota de corte atual. Tipo assim, o perfil da pessoa para passar no Express Entry hoje em dia é, tipo, muito mais elevado do que o nosso perfil na nossa época. Então, assim, essa já não seria uma opção. Provavelmente a gente não conseguiria vir com proposta de trabalho, porque no Brasil a gente não tinha bons trabalhos na nossa área, então não acho que essa realidade lá teria mudado. Então, assim, hoje em dia a gente não conseguiria imigrar. Então, né, com que cara que eu vou vir aqui e incentivar vocês a fazer uma coisa que eu não conseguiria fazer hoje em dia, né? Então, enfim, esse é um segundo motivo bem importante. E um terceiro motivo de por que também que eu não fico mais falando sobre imigração é simplesmente porque isso não faz mais parte da minha vida, né? Tipo, esse universo não faz mais parte da minha vida. Eu não trabalho com isso, né? Eu não sou consultora de imigração, eu não tenho um emprego que de alguma forma é relacionado a esse tema. E a gente tá aqui há 6 anos, então assim, a gente tá super estabilizado. Eu não me vejo, claro que assim, serei eternamente imigrante, mas eu não me vejo mais nesse mundinho sobre imigração, porque hoje em dia a gente já faz parte daqui, sabe? A gente tá muito bem estabilizado de carreira, a gente, tipo assim, tem uma vida inteira aqui, né? A gente tem um filho que tá num daycare, a gente tem muitos amigos, a gente, tipo, tá inserido de fato aqui. Então, todos esses assuntos de, tipo, como começar de novo num lugar novo, como conhecer gente, como conseguir seu primeiro emprego. Eu sou apaixonada por esse conteúdo, né? Tanto que eu fiz muito, falei muito sobre tudo isso aqui.
Se você quiser assistir os vídeos antigos, eles continuam no canal, você pode procurar, mas por favor sempre com esse filtro de que é antigo, né, não é atual. Mas hoje em dia pra mim não faz muito sentido, sabe? Eu vir aqui e falar pra vocês, tipo, ai, sei lá, vou fazer um vídeo sobre as 10 coisas principais pra você fazer assim que você chega no Canadá. Tipo, não é mais um assunto que tem a ver com o meu dia a dia, então não vem natural pra mim. E sinceramente, como eu não tô passando por isso agora, eu não acho que eu sou a melhor pessoa pra falar sobre isso pra vocês, né? Eu tenho certeza que deve ter muita gente aí que está passando pelo perrengue de conseguir migrar pro Canadá, de conseguir começar a vida aqui agora, nessa fase bem mais desafiadora do que quando eu passei, e que vai conseguir criar um conteúdo muito mais legal pra vocês sobre isso. Então, enfim, eu continuo falando de Canadá porque eu moro aqui, né? Meu canal aqui vai sempre estar mostrando passeios, lugares, enfim, eu posso, né, compartilhar sobre um novo emprego, um novo carro quando a gente comprar, ou enfim, mudamos para um bairro novo, coisas assim eu sempre vou trazer porque faz parte do meu dia a dia, mas o tema central não vai, né, não tem como ser como eu faço para emigrar para o Canadá hoje. Porque eu não sei, gente. Eu sinceramente não sei. E se eu tenho, assim, uma dica atual pra dar pra vocês, seria o oposto do que eu falava 6, 7 anos atrás. Eu sempre falei, dá pra fazer o processo sozinho, né? Tipo, estuda o site oficial e faz sozinho, não precisa gastar dinheiro e tal. Hoje, sinceramente, eu ainda acho que dá pra fazer sozinho, só que só dá pra fazer sozinho se você tem o perfil, né? Dessas opções de processos de imigração atuais. Mas, sinceramente, do jeito que as coisas estão hoje, que tá assim, estão chamando muito menos gente, as regras de imigração estão mudando o tempo todo, tá muito mais difícil. Então eu acho que assim, se tiver alguém especializado nisso, que talvez possa te dar uma luz, analisar todo o seu perfil, todas as suas opções, sua carreira e tal, e tentar te falar, cara, pra você eu acho que o melhor jeito é assim, 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 ou tipo, eu tô vendo que dessa forma aqui tá dando certo, agora, nesse momento, nesse mês, nesse ano, eu acho que talvez valha a pena. Então, sinceramente, né, o que eu sempre falei de, tipo, não busque consultoria, eu acho que hoje em dia talvez seja o único caminho. Se você realmente, assim, já está pesquisando por conta própria e não tá conseguindo entender aonde você se encaixa e se tem uma possibilidade pra você, daí talvez seja bom buscar consultoria. Só que sempre, como sempre, também sempre falei isso, muito cuidado com quem vocês procuram, né, pra ajudar vocês nessa consultoria. Porque, assim, tem muito, né, tem muita empresa que às vezes tem nome, que cobra uma fortuna, mas que às vezes o trabalho não é legal. Então, uma coisa que vocês podem fazer é procurar esses grupos de brasileiros, né? Então, tem bastante grupo no Facebook, tipo, brasileiros no Canadá, enfim. E pedir indicação real ali de pessoas, né? Eu falo, eu vi essa empresa aqui, pesquisei sobre, o que vocês acham? Alguém fez com eles? E ver o que o pessoal fala, procurar no Google mesmo, Google Reviews, né? Antes de fechar qualquer coisa, antes de pagar qualquer dinheiro, porque essas coisas costumam ser caras e tem histórias horríveis de pessoas que foram super, tipo, enganadas e que não valeu a pena e que não foi legal. Então, pesquisem bem, caso vocês decidam ir por esse lado. E daí assim, a gente sempre ouve essas dicas gerais, né? Tipo, hoje em dia pra ir pro Canadá precisa de francês, hoje em dia não sei o quê. Mas sabe, eu não seguiria nada dessas dicas abertas assim, sem realmente ter certeza do que faz sentido pra você e pra sua situação. Pra onde você quer ir, qual é a sua carreira, em que momento da sua vida você tá. Antigamente, né, na minha época também, o caminho mais fácil, mais comum, que 90% das pessoas fazia, era, eu vou fazer um college, então, né, eu vou estudar 2 anos e daí depois eu fico lá. Tipo, né, pego um visto de pós-formado, consigo um emprego e fico lá. Hoje em dia, essa opção não existe mais. Tá muito difícil vir assim. Eles tiraram o visto pra esposa, pra quase todos os cursos, ou pra marido, né? Então, assim, um vem estudar enquanto o outro trabalha para conseguir manter a casa. Não é mais uma opção na grande maior parte dos casos. Depois que você se forma, tá bem difícil de conseguir essa extensão do visto ou de conseguir um trabalho direto, porque tá difícil de conseguir trabalho. Então, assim, muita gente que veio fazer college tá tendo que ir embora. Então, assim, pesquisem muito antes de resolver vir pra cá. Porque antes, na minha época, e eu falava isso, era só vir. Se você conseguia vir de forma legal,
você conseguia imigrar, desde que você fosse uma boa pessoa, fosse dedicada, trabalhasse e tal, algum jeito dava pra ficar, né, legalmente, sempre. Eu sempre falei, nunca venha ilegal pro Canadá, pros Estados Unidos, pra onde for, nunca faça isso, não vale a pena nem por um segundo passar por todas as dificuldades de uma vida ilegal em outro país. Isso assim, eu jamais faria, sempre corto, toda vez que alguém me manda uma mensagem que tem esse quê, de tipo, e se eu for... Não, eu já falo, não vou falar sobre isso, eu acho um absurdo, é errado, não faz, porque não vale a pena, principalmente atualmente, né? Então, assim, pelo amor de Deus, não façam isso, porque não dá certo. Mesmo vindo de forma legal, já é tão difícil, sabe, de dar certo hoje em dia, então, enfim. Mas queria trazer essa conversa aqui, porque fazer um stories, né, eu ia ficar falando pra sempre, olha só o tamanho que já ficou esse vídeo. Então, enfim, me conta aqui embaixo se vocês pensam alguma coisa sobre esse assunto, o que vocês estão sentindo, né? Eu sei, assim, tem muitos outros youtubers de Canadá, né? Tipo que estão aqui desde a minha época também, há 5, 6 anos, que devem passar pela mesma coisa, né? De ficar recebendo essas mesmas perguntas, mas não se sentir mais confortável de falar sobre hoje em dia, porque não faz parte mais do nosso dia a dia, a gente não tem tanto conhecimento, não é algo que eu quero pesquisar, sinceramente, né? Eu já tenho meu trabalho, minha família, minha casa pra cuidar, meus projetos extras, tipo assim, não faz sentido eu pesquisar sobre isso pra trazer um vídeo aqui, sendo que, né, eu não sou profissional da área, enfim, e tudo tá mudando tão rápido. Então eu queria meio que trazer essa explicação, assim, pra quem ainda me pergunta sobre. Desejo, assim, muita sorte pra quem ainda tá no Brasil pensando em vir e tentando, né, achar um caminho. Eu acredito que é possível, sempre é possível, mas realmente tá numa fase complicada, né? Talvez o melhor seja esperar um pouquinho essa fase que a gente tá passando agora, Estados Unidos, Canadá, essa crise que a gente tá aqui, toda a questão, né, do que tá acontecendo nos Estados Unidos também não ajuda. Então, enfim, mas desejo paciência, sorte, muito cuidado nesse caminho, cuidado para não tomar decisões erradas. Acho que agora, antes era pressa, né? Eu quero ir rápido e daí lá eu me viro. Hoje em dia isso não funciona mais, então tenham calma, tenham paciência, pesquisem bastante. E eu espero muito ver vocês todos que querem morar no Canadá em algum momento aqui no futuro, mas sempre de forma responsável, né? Levando em consideração toda a situação atual. A gente sabe que não tá fácil, não tá simples. E se vocês assistirem meus vídeos antigos, por favor, lembrem que eles são antigos. E qualquer dúvida sobre os assuntos antigos aqui do canal que vocês tiverem, pode mandar nos comentários, né? Tipo, Tuca, isso aqui, você sabe se ainda não sei o quê? Tuca, o que você acha sobre isso hoje? E daí eu posso ir tentando atualizar, né, alguns desses vídeos antigos. Mas enfim, era isso por hoje. Só queria bater esse papo rápido e deixar essa explicação por aqui também. E como a gente fez 6 anos de Canadá, como eu comentei, eu vou trazer um vídeo pra vocês falando um pouco sobre essa trajetória, esses 6 anos, vou tentar trazer umas imagens de alguns vídeos antigos, comentar um pouquinho, né, sobre as mudanças que aconteceram nesses 6 anos aqui, quanto a nós, né, não quanto ao país em si, mas assim, da nossa vida, né, tipo, evolução da nossa história aqui nesses últimos 6 anos. Então, se você quer ver isso também, já se inscreve, deixa um like e fica de olho aí nos próximos vídeos do canal. E é isso, tchau, tchau!